Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, de Língua Portuguesa. Essa é a nossa aula de número 140 do nono ano. Na aula passada, nós vimos as orações subordinadas substantivas e hoje nós iremos retomar esse conteúdo. Você se lembra do que nós estudamos na aula ao vivo? Espero que você esteja ligadinho. Vamos dar uma olhada nos objetivos da nossa aula? Então, hoje nós iremos reconhecer o período composto por subordinação, analisar as orações subordinadas substantivas, reconhecer as funções das orações subordinadas substantivas subjetivas e predicativas. Quanto nome difícil, né? Mas eu tenho certeza que você vai gravar. Para começarmos a nossa conversa, eu coloquei aqui duas figurinhas. Na primeira, lá de cima, o que o Naruto está fazendo? De cima, o Naruto está deitado, não é? Na segunda, ele está correndo. Você gosta de animes? Você já viu o Naruto correndo desse jeito? Nos animes, eles não sei porquê, eu já até pesquisei. O jeito deles mostrarem as personagens correndo é com esses bracinhos para trás. Não sei por que eles são assim. Mas o que nós queremos ao analisar essas imagens? As palavras que regulam a nossa fala, que regulam a nossa escrita, geralmente são organizadas em torno dos verbos. Os verbos são aquelas palavras que denotam um estado ou uma ação. Então, para representar os verbos de estado, eu coloquei o Naruto dormindo. Apesar de que dormir também é uma ação. Mas pense comigo, os verbos de estado são aqueles que representam como a pessoa está naquele momento. Você se lembra dos verbos de estado? Ser, estar, permanecer, continuar e todos os outros que tenham esse mesmo significado. Então, não esqueça, existem alguns verbos que denotam um estado. O Naruto é legal. É vem do verbo ser. O segundo grupo dos verbos são os verbos de ação. Esses são mais fáceis. Tudo que é feito na nossa vida é regulado por ações. Nesse momento eu estou falando e você está ouvindo. São ações, ok? Então, para relembrar, verbos de estado, ser, estar, permanecer, continuar e os verbos de ação, que são todos os outros. Beleza? A ideia é que os alunos pesquisem as fontes e os dados das notícias. Eu queria te lembrar que na aula passada a gente fez a leitura de um texto, aquele texto sobre as fake news. Inclusive, esse texto já havia sido trabalhado pelo professor Anderson e ele está lá no seu livro didático também. Você pode procurar lá e dar uma olhadinha nesse texto. Aqui, eu vou pedir para que você faça o seguinte. Encontre os verbos desse enunciado. Vamos ler novamente. A ideia é que os alunos pesquisem as fontes e os dados das notícias. Quais palavras desse enunciado são verbos? Vamos ver? Aqui nós temos dois verbos. Primeiro é a ideia é, que é o verbo ser, e o segundo é o verbo pesquisar, em pesquisem. Então, presença ali de dois verbos. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: esses verbos, eles representam estado ou ação? O que você acha? Vamos ver? O verbo ser, representado pela forma verbal é, representa um estado. Já o verbo pesquisar representa uma ação. Então, é muito necessário que você pense nessas questões agora, porque para as aulas posteriores você vai ter que saber isso, ok? Pode ser que você não saiba exatamente o nome das orações subordinadas substantivas, mas você precisa saber o que é um verbo de estado e o que é um verbo de ação. Vamos analisar. A ideia é que os alunos pesquisem as fontes de dados das notícias. Vamos perguntar quem é. A resposta para a pergunta quem é ideia. Logo, nós conseguimos visualizar aqui que o sujeito da oração, ou seja, de quem se fala na oração, é a palavra ideia. Já a palavra, o verbo pesquisem, quem pesquisa? Os alunos pesquisam. Nós conseguimos visualizar aqui que nós estamos tendo aqui o contato com duas orações. Então, nós temos dois verbos, logo, dois sujeitos, duas orações. O que eu vou te dizer agora não é para você esquecer.
Oração é tudo aquilo que se organiza em torno de um verbo. Se nós temos dois verbos, para esses dois verbos, dois sujeitos, temos duas orações. Portanto, se trata de um período composto, ok? Nós já estamos falando há algum tempo do período composto. Nesse caso, nós temos dois verbos e dois sujeitos. Temos uma oração subordinada. A diferença da subordinada para a coordenada é que, neste caso, a segunda oração tem dependência sintática da primeira. Ela não consegue sobreviver sozinha. Agora vamos observar aqui. A ideia é, temos a primeira oração, um verbo, uma oração. Que os alunos pesquisem as fontes. Segunda oração. Percebem? O que separa uma da outra? A palavrinha que é ali, está estabelecido para separar as duas orações. Quando temos a presença de um verbo de estado, sabemos que o que vem a seguir será um predicativo do sujeito, ou seja, uma atribuição do sujeito. Vamos relembrar aqui, isso aqui você aprendeu lá no 7º ano. Vamos pensar. Quando eu tenho o verbo de estado, o nome dele é verbo de ligação, porque ele não é o mais importante. O mais importante é o predicativo do sujeito, que é o que vem depois. Então, vamos ver aqui. A professora é linda. Obrigada, eu sou mesmo. Então, a professora é linda. Se eu cortar o é da oração, fica professora linda. Fica quase igual. Este verbo, ele não está ali como núcleo, ele não é tão importante assim. Ele está ali para ligar uma ideia a outra. Então, a primeira ideia era professora, a segunda, linda. Aquilo que estava no meio, que é o verbo, se eu retirar ele dali, ou se eu trocar por a professora está linda, a professora foi linda, a professora não é linda, não muda muito a ideia da oração. Diferente de dizer a professora falou. Falou é uma coisa, porque eu posso dizer professora falou e professora ouviu. Falar é diferente de ouvir? É totalmente diferente. Então, quando eu digo professora falou, o verbo ali é o mais importante. No caso, quando eu tenho o verbo de ligação, não é ele o mais importante. E agora, qual que é a fórmula do período simples ou composto em que eu tenho um verbo de ligação ou um verbo de estado? Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. É isso que a gente tem aqui. Então, na oração que é mais estendida, mais longa, funciona exatamente do mesmo jeito. Ela só é um pouquinho mais complicada. Mas depois do vamos, por exemplo, pensar assim, o que veio depois do a segunda oração veio depois do o que vem depois do verbo de ligação? Predicativo do sujeito. Se vem predicativo do sujeito lá no período simples, que você aprendeu no 7º, no 8º ano, aqui, nessa oração subordinada, funciona exatamente do mesmo jeito. Então, eu vou ter aqui uma atribuição para o sujeito. Vamos observar o que é uma atribuição para o sujeito. Lembra que eu falei, professora, linda? A atribuição do sujeito. Quem é linda? A professora. A atribuição que é dada à professora é o predicativo. Entenderam? Então, vamos observar. A ideia é legal. É um predicativo. A ideia é pesquisar. É um predicativo, só que dessa vez é um verbo. A ideia é essa. Que os alunos pesquisem. Se nós pensarmos aqui, ó, deixa eu retornar. A ideia é essa. O essa resume toda aquela oração, toda aquela segunda oração. Eu posso substituir a segunda oração por essa e vai dar certinho. Entenderam? Que ela só é uma estrutura maior, mas ela pode ser representada por um pronome normalmente. Então, vamos ver. A ideia, qual é a ideia? Que os alunos pesquisem. Essa é a oração subordinada. Sabemos que a oração subordinada introduz um sintagma nominal. O que é o sintagma nominal? Na aula passada, a gente viu que todas aquelas partes que podem ser substituídas por uma oração subordinada substantiva, elas tinham como núcleo um substantivo ou um nome. O que isso quer dizer? Que eu posso substituir por um pronome. Então, a gente vai ver isso aqui nas próximas aulas também. Se eu puder substituir a oração subordinada por isso, disso, essa, dessa, eu vou ter uma oração subordinada substantiva.
Será que aqui deu para substituir? A ideia é que os alunos pesquisem as fontes dos dados das notícias. A ideia é essa. Beleza? Muito bem. Sabemos que a oração subordinada introduz um sintagma nominal, cujo núcleo é um nome. Pode ser um substantivo, um adjetivo, mas é um nome. Para sabermos se uma oração é um sintagma nominal, podemos substituir a oração por isso, essa, disso e dessa. Não falha, gente. Eu aprendi isso aqui quando eu estava lá na idade de vocês, faz tempo. E eu sei até hoje que se eu puder substituir essa oração por essa, isso, dessa e disso, eu vou ter ali um sintagma nominal. Quer dizer que é uma oração subordinada substantivas. Vamos ver aqui então. A ideia é que os alunos pesquisem. A ideia é essa. Logo, oração subordinada substantiva. Exercício. Releia o trecho. A ideia é que os alunos pesquisem as fontes de dados. Reflita. Que relação é estabelecida entre a segunda oração e a primeira oração? Para que a segunda oração está ali? Qual que é a relação entre essas duas orações? Pensa um pouquinho e eu já retorno com vocês. Verificar? Então, nós temos uma relação aqui. Entre essas orações é estabelecida a relação de subordinação. Por que é subordinação? Porque uma não consegue ficar sem a outra. Uma é atrelada à outra, elas não sobrevivem sozinhas, entenderam? Sendo a segunda oração subordinada substantiva. Nós vimos na aula passada que os sintagmas nominais, cujo núcleo é um substantivo, possuem algumas classificações conforme a sua função. Não precisa decorar, que você pode ver isso aí em qualquer livro, em qualquer gramática. Mas sempre que eu tiver um aposto, sempre que eu tiver um sujeito, predicativo do sujeito, complemento nominal, objeto direto e objeto indireto, isso quer dizer que é uma oração subordinada substantiva, ok? Então, lá na oração pequenininha, na oração menor, naquela oração que não é composta, eu vou ter, do período simples, eu vou ter ali um aposto. Quando eu tiver uma oração subordinada, eu tenho uma oração subordinada substantiva apositiva. Quando lá no período simples eu tenho um objeto direto, agora eu vou ter uma oração subordinada substantiva objetiva direta. O nome aqui é grande, mas ela é a mesma coisa. Então, se você já sabe o objeto direto, você já sabe a oração subordinada substantiva objetiva direta. Se você sabe o complemento nominal, você já sabe a oração subordinada substantiva completiva nominal. É só os nomes delas que são grandes, mas é a mesma coisa que você já estudou um pouquinho maior, com a presença de um verbo, ok? Então, vamos ver aqui. As orações subordinadas substantivas nada mais são do que formas desenvolvidas desses sintagmas nominais. Como eu disse, então vamos supor que você tinha um aposto lá, só te peço isso, estude. Então eu vou ter dois verbos. Antes no aposto, eu tinha lá só tinha um pedaço da frase. Se tiver um verbo lá no aposto, aí eu vou ter uma oração subordinada substantiva apositiva. O que isso quer dizer? Que se aquilo que você aprendeu antes, no meio, está um pouquinho maior e tem um verbo, ela é uma oração subordinada substantiva. E é só isso.
Caso a oração subordinada exerça a função de predicativo do sujeito, teremos uma oração subordinada substantiva predicativa. Vamos analisar aqui então. Após um verbo de estado, a gente sempre tem o predicativo do sujeito. Então, o verbo é, ser, somos, são, verbo de estado. E depois desse são, introduzir uma nova oração, vamos pensar, a ideia é que vocês estudem. Tem o é e tem o estudem. Eu vou ter uma oração subordinada, nesse caso, predicativa. Então, a ideia é, quem que é? A ideia. Então, ideia é sujeito, certo? O que vem após o verbo de ligação se chama predicativo do sujeito. Lembra que eu falei? Professora é linda? Professora, sujeito. É verbo. Linda, predicativo do sujeito. Entendem? Então, observem aqui. Quando temos uma oração subordinada que exerce essa função, temos uma oração subordinada substantiva predicativa. Ok? Exerce função de predicativo do sujeito, oração subordinada substantiva predicativa. Vamos ver o nosso quiz. Analise os enunciados abaixo, assinar a oração subordinada substantiva predicativa. Até para eles entenderem que não é simples provar as coisas. Vemos que tem gente que posta links de 2013. A ideia fez o professor ser selecionado para o projeto Inovadores. O objetivo é que os alunos descubram as fake news. Como você vai fazer isso aqui? Você vai achar o verbo da oração, você vai ver qual é o predicativo do sujeito e vai tentar pensar se o predicativo do sujeito é uma oração subordinada. Aí você vai achar qual é a oração subordinada substantiva predicativa. Pense um pouquinho e eu já retorno. E o que você respondeu? Vamos observar aqui. Em todas as alternativas, nós temos grifados aqui verbos de ação. Nós temos um único verbo de estado, que é o é. Portanto, só poderia ser a letra D. A ideia é que os alunos descubram a fake news. Vamos para a próxima agora? Dica: em um período composto, se o que vier depois do verbo puder ser substituído por isso, essa, disso e dessa, você tem um período composto por subordinação, oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva. Toda vez que puder ser substituído por esse, é substantiva. Esse truque é excelente, pessoal, você nunca vai esquecer, tá bom? As orações subordinadas substantivas, relembrando, exerce o papel de aposto, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e predicativo do sujeito. Vamos observar agora a oração subordinada substantiva subjetiva. Neste caso, ela exerce papel de sujeito da oração. Muito fácil de achar ela. Se você tem lá um é e perguntou para ele, é quem? E a resposta for a oração subordinada, você vai ter uma oração subordinada substantiva subjetiva. Os estudantes é aquela que exerce função de sujeito. O sujeito da oração pode ser encontrado quando fazemos a pergunta quem. Os estudantes pesquisam que origem tinha a notícia. Quem pesquisam? Nesse caso, os estudantes. Aqui eu tenho um sintagma desenvolvido? Eu tenho uma oração subordinada? Não. Era só para você relembrar como que acha o sujeito da oração, tá? Então, vamos ver aqui, ó. É necessário que se busquem dados confiáveis durante a pesquisa. Quais são os verbos nesse enunciado?
Os verbos são e busquem. 2 verbos, portanto, um período composto. É necessário isso. Então, qual que é a oração subordinada? É tudo que vier depois do que se busquem dados confiáveis. Quem é necessário? Que se busquem. Então, se você inverter de lugar, vai ficar assim, ó. Que se busquem dados confiáveis é necessário. Quem é que é necessário? Que se busquem dados confiáveis. Portanto, eu tenho aqui a oração subordinada exercendo o papel de sujeito. Quando você perguntou quem, o que veio a resposta foi a oração subordinada. Nesse caso, ela é sujeito. Exercício. É necessário que se busquem dados confiáveis durante a pesquisa. Quero que você reescreva o enunciado, substituindo a oração subordinada pela palavra isso. Vamos ver se você prestou atenção. Você vai achar o verbo e vai ver se cabe a palavra isso, para a gente ver se é uma oração subordinada. Pense um pouquinho, eu já retorno. Então, estava escrito, é necessário que se busquem dados confiáveis. A partir do que, depois do necessário, você só vai escrever isso. É necessário isso. Então, olhem lá. É necessário isso. Se você trocar ela de lugar, vai ficar isso é necessário. Logo, aquilo que foi substituído por isso é o sujeito da oração. Portanto, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Compreenderam? O quiz. Analise os enunciados abaixo e assinale a oração subordinada subjetiva. É importante a verificação dos fatos. Não contribua para a disseminação de notícias falsas. A ideia é que os alunos pesquisem. Os alunos perceberam que a notícia era falsa. Você vai assinalar aquela que você acha que a oração subordinada é o sujeito. Já voltamos. Primeira, a letra A, está escrito, é importante a verificação dos fatos noticiados. Eu poderia trocar por é importante isso. Isso é importante. Nesse caso, nós temos aqui, então, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Vamos analisar, então. É importante a verificação dos fatos. É importante isso. Isso é importante. Temos, então, oração subjetiva. Não contribua para a disseminação das notícias falsas. Não contribua para isso. Não é subjetiva. A ideia é que os alunos pesquisem. A ideia é essa. Tem sujeito também. Também não é essa. Pessoal, então na aula de hoje, nós relembramos como que faz para a gente encontrar
um período composto por subordinação e um período composto por subordinação de orações substantivas, que são aquelas que têm sintagmas nominais, ou seja, é o aposto, é o objeto direto, é o complemento nominal, o sujeito, predicativo do sujeito, tá? Nós também estudamos mais de perto hoje as orações subordinadas substantivas predicativas e as orações subordinadas substantivas subjetivas, que é aquelas que exercem função de predicativo do sujeito e de sujeito. Tudo bem, pessoal? Eu sugiro que você releia, que você estude, porque não é só com essa aulinha que você vai aprender. Então, retoma os seus estudos para você voltar afiado para a próxima aula. Eu te espero. Até mais.